Bom, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live denominada pré-jogo, né? Pré-jogo justamente porque hoje é quarta-feira, é dia de futebol, é dia que o meu Mengão, o seu, não sei da Coronel, não sei Aqui se é em casa todo mundo é se Flamengo. por algum... Todo mundo é Flamengo? Então pronto, é o que o Vinícius falou. O pré-requisito para participar das nossas lives, Coronel, é justamente esse. Tem que torcer, não participa. Mas olha, primeiramente eu quero agradecer aqui a presença do nosso companheiro de sempre, de todas as quartas-feiras, Vinícius de Carvalho, que divide com quem eu tenho a honra de dividir aqui assim, a bancada virtual dessa live. Analista político, graduado em administração, em gestão pública, cursou comigo aí ciências políticas e mestre em história e doutorando em história. E a nossa convidada é a pré-candidata ao Senado, Coronel Fernanda, quem eu vou apresentar, que todos possam conhecer um pouquinho mais a Coronel Fernanda. Afinal de contas, essa é a primeira eleição que a senhora disputa, né, Coronel? Boa noite, Hugo. Boa noite, professor Vinícius. Então, vou fazer a... Está chegando bem? Boa noite, Coronel. Acho que nós estamos com um pequeno delayzinho, mas está tranquilo. A gente vai se entendendo aqui aos poucos. Bom, deixa eu fazer a vez da casa, né, a honra de te apresentar aqui. Coronel Fernanda, Rúbia Fernanda, ela é natural de Cuiabá, militar de Mato Grosso desde 1996, é filha de topógrafo e de uma costureira, graduada em Direito pelo Instituto Cuiabano de Ensino e Cultura, possui ainda 5 especializações, sendo 3 vinculadas na área de segurança pública, uma especialização em ciências criminais, com enfoque em direito penal pela Universidade de Cuiabá, e uma pós-graduação em administração pública batalhão, polícia militar, o centro de formação de praças também, no município de Juína. Ela é filiada ao Patriotas e hoje está pronta para disputar a Senado. Está chegando bem. Tá bem quebrado, né? A dele, né? A dele está. A tua tá bem difícil, Hugo, hoje. Não sei o que foi. Travou. É. E aí? Voltou? Da... Tá bem travada hoje. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Agora sim, Hugo. Ah, legal. Até que parte vocês me ouviram? Vamos lá. Só para que eu possa dar sequência. Nenhuma. Então vou começar do zero. No currículo dela, por favor. Perfeito, vamos lá. Vou apresentá-la aqui novamente. A Coronel Fernanda
Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira, ela que é natural de Cuiabá, cuiabana, integra a Polícia Militar de Mato Grosso desde 1996, filha de um topógrafo e de uma costureira. Ela é graduada em Direito pelo Instituto Cuiabano de Ensino e Cultura, possui ainda 5 especializações, sendo 3 vinculadas à área de segurança pública e uma especialização em Ciências Criminais com enfoque em Direito Penal pela Universidade de Cuiabá. E uma pós-graduação em Administração Pública e Controle Externo. Antes de ser promovida a tenente-coronel da Polícia Militar, acumulou a experiência exercendo cargos estratégicos na Companhia da Polícia Militar Feminina, além do 3º Batalhão da Polícia Militar, Centro de Formação de Praças, e trabalhou também no Colégio Militar Tiradentes. Exerceu a função na Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar e integrou também o 4º Batalhão da Polícia Militar em Várzea Grande e o Comando Regional de Juína. Ela é filiada ao Patriotas e está pronta para disputar para disputa ao Senado Federal. É isso mesmo? Agora vocês me entenderam? Tudo certo? Errei alguma coisa, coronel? Não, agora entendeu. Perfeito, vamos lá. Bom, é isso. Obrigado, coronel. Seja bem-vindo, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado também, Vinícius, mais uma vez. Eu não sei até que ponto vocês me ouviram aí, mas boa noite para você também, meu amigo. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? Que bom, boa noite para você, boa noite para a nossa convidada de hoje, né? A nossa coronel Rúbia Fernanda, né? E boa noite para os nossos internautas, né, do pré-jogo, né? Que já está virando um hábito nas quartas-feiras, né? Para aquecer para o jogo do Flamengo, claro, né, Hugo? E aí? De quem que nós vamos ganhar hoje mesmo? Hoje é do Grêmio, né? Hoje é do Grêmio. Aliás, o jogo já está rolando aqui, nós estamos faltando aula. Já está tendo jogo? Por uma boa causa. 2-0 Flamengo já. Aqui, mas eu já dou notícia sobre o jogo logo. Então tá bom. Então, é sempre um prazer também estar contigo. Enfim, vamos para mais uma entrevista aqui na nossa série com os pré-candidatos a senador, né? Na seleção suplementar que Mato Grosso terá nesse ano. Coronel, prazer tê-la conosco. Faço aqui a vez de abrir a palavra para a senhora, para que a senhora fale um pouquinho sobre essa iniciativa da senhora, né, que nunca disputou uma eleição, nunca participou de um processo eleitoral. Eu queria, assim, já abrir perguntando para a senhora o que motivou a senhora a participar desse pleito. Boa noite, Hugo Fernandes. Boa noite, professor Vinícius de Carvalho. Agradecer essa oportunidade, né? É uma pergunta que todos me fazem. O que me motivou? A primeira resposta que eu tenho foi um convite do presidente Jair Bolsonaro a me motivar a entrar nesse pleito, né? E depois da gente ver o que acontece no nosso estado, o que vem acontecendo no nosso estado. O estado de Mato Grosso é um dos estados mais diferentes do Brasil. Ele tem riqueza de todos os jeitos. Hoje nós somos campeões de produção de grão, de criação bovina, nós temos minérios, nós temos turismo, nós temos tanta coisa e não é aproveitado. Hoje eu vejo Mato Grosso sendo aproveitado de blocos, né? Quem está no governo ou quem está mais forte politicamente, o seu bloco, o seu município, ele vai para frente, e os outros municípios ficam para trás. E isso tem causado a Mato Grosso um prejuízo muito grande. Nós temos municípios hoje que se destacam em recursos financeiros, mas eu tenho municípios pobres. A região da Baixada Cuiabana hoje são municípios que estão com dificuldade. Perfeito, coronel. Bom, eu abro a palavra aqui para o Vinícius. Vinícius, comecei perguntando aí sobre o que motivou a coronel Fernanda a se lançar. Aí eu abro a palavra para você para colocar a tua primeira pergunta aqui, depois a gente dá sequência aqui nesse bate-bola, tá bom? Fique à vontade. Ok, como você quiser, Hugo. Bom, eu vou te chamar de Rúbia. Fernanda, tudo bem, coronel? Tudo bem. Pode ser? Tá. Eu não posso te chamar de candidata porque ainda não é candidata, né? Só após a convenção, né, do partido ou da coligação, né? Então eu vou te chamar pelo nome, se você não se incomoda, né? Bom, vamos lá. Então, eu quero entender primeiro esse seu vínculo com o bolsonarismo, né? A senhora vem da carreira militar, né? Policial militar, mas como é que se deu essa sua aproximação, né, com o nosso atual presidente, a sua opção
política por ele, né? Porque ele tem um viés político de direita, né? Muito extrema direita, tem uma agenda muito forte, né, na área do armamentismo, enfim. Então, como é que se deu a sua aproximação com esse projeto de poder, né? Esse projeto político que é representado pelo bolsonarismo? O presidente Jair Bolsonaro, desde 2016, 2017, ele já vinha comentando a possibilidade dele ser candidato a presidente do Brasil. E os militares estaduais de todo o Brasil já tinham criado uma agenda, lá em 2016, 2017, para que os militares pudessem ser representados politicamente. Porque dentro da instituição Polícia Militar, a palavra política, ela é quase que proibida, ela não é tratada como é tratada no meio civil. Ela é, de uma certa forma, até discriminada, né? Nós não fomos formados para trabalhar política, nós fomos formados para comandar, servir, né? Defender o Estado, defender a população. Então, o termo política é um termo bem difícil no nosso meio. Mas, em 2016, começou a necessidade de nos colocarmos como políticos. Porque, quando a gente olhava a segurança pública, faltava muita coisa. Aqui no estado do Mato Grosso, para você ter uma ideia, Vinícius, desde 2014, os militares estaduais não recebem fardas para trabalhar. Se você for verificar os quartéis, a reforma que foi feita em quartéis, elas são insignificantes. Nós temos 2 batalhões que um foi construído novo, que é maravilhoso, que é lá em Mutum, se não me engano, mas os outros são só puxadinhos. A segurança pública ela nunca foi levada a sério. O armamento dos policiais militares, hoje nós temos aí um montante de 8 mil policiais na ativa. Nós não temos esse número de armas. Então, a segurança pública ela vem ser levada com a barriga, você entendeu? Então, os policiais militares entenderam que precisavam ter representantes politicamente para que a segurança pública pudesse desenvolver, pudesse criar uma demanda necessária para atender a sociedade. Entendi, aí vem... Por que a opção pelo Bolsonaro, né? Porque aí tem vários partidos, várias correntes, né? E aí? Não, aí vem o presidente Jair Bolsonaro, também com essa mesma ideologia. Em Brasília foi construído isso há muitos anos atrás, e a gente vem seguindo, porque as bandeiras do presidente Jair Bolsonaro são as mesmas que a gente sempre teve. Família, bandido tem que ficar preso, a corrupção não é aceitável, né? A gente precisa fazer o nosso país desenvolver. A educação dos nossos filhos estavam sendo jogados no chão. Nós temos aí a famosa educação de enfeite, vamos dizer assim, porque quando a gente vem para a educação básica, para a educação do ensino médio, ensino fundamental, a gente percebe que os professores estão fazendo de tudo que eles podem para poder transmitir o seu conhecimento aos alunos, mas também não tem meios. Então, a educação básica nossa, ela ficou para trás. Eu tenho 4 filhos, Vinícius. Se os meus filhos eu não tivessem me esforçado para colocar eles numa escola melhor, talvez eles não estariam hoje. Dos 4, 3 estão na Universidade Federal. Graças a Deus, eu consegui ter condições de colocá-los para concorrer a um vestibular e passar. Mas eu vim da escola pública e eu sei como que foi difícil para mim passar no vestibular, porque quando eu fiz o CFO, em 96, eu fiz em 95, eu classifiquei em 6º lugar, não entrei, em 96 eu entrei. Era a maior dificuldade do mundo. Os alunos que vinham da rede pública não tinham base suficiente para passar. E para mim passar para esse vestibular, eu tive que me esforçar muito, muito, muito mesmo, porque eu não tinha bagagem de conhecimento, porque a escola pública não me dava isso. Então, a bandeira do presidente Jair Bolsonaro é mudar isso. Nós precisamos fazer com que a educação seja forte, que a segurança pública seja mais forte ainda. O cidadão de bem hoje, ele fica preso, ele fica refém. Ou você mora num condomínio fechado, ou você mora numa casa cercada de grades, serpentina, cachorro bravo, segurança privada, senão você não vive.
Eu acho que você deve ter aproximado da mesma idade do que eu. Meus filhos não brincaram na rua. Eu tive essa oportunidade de ser criança, eles não tiveram, por causa da segurança. Então, essa bandeira do presidente Jair Bolsonaro é a bandeira que todo cidadão de bem quer. É a bandeira que todo cidadão de bem precisa. É defender a sua honra, é defender a sua família, é defender o seu negócio, é defender a sua casa, ter uma educação decente, uma segurança decente. A gente ter vida. Nós deixamos de viver. Hoje nós vivemos em cubos. Eu não sei até quando vamos conseguir viver em cubos fechados. Eu imagino daqui 10 anos, se não mudar isso agora, como será a nossa vida? Então, nessas bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, a gente ter liberdade, é uma bandeira que todos os policiais militares defendem, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, porque nós sabemos a dificuldade de você chegar lá para atender uma ocorrência na ponta e você ver uma família destruída, você vê uma vítima de Maria da Penha, você ficar sem saber como responder, você prende o pai, que é a pessoa que sustenta a casa, e deixa a mãe com 5 filhos lá passando fome, ou é levar toda a família para uma delegacia e chegar lá, a família ficar horas e horas na delegacia e não ter um retorno. Essa foi a vivência que eu tive no serviço de rua. É você atender uma mãe que acabou de ver o filho ser morto por um assaltante, é você ver uma família ter a casa invadida por assaltantes. Então, são consequências que, lá atrás, os policiais militares, não, vamos buscar uma demanda, vamos começar a defender as nossas demandas, vamos começar a defender o que a gente precisa. Então, nasceu aí a ideia de política. A política, dentro da nossa instituição, ela começou a partir de 2016, para a gente renovar, porque em 2014 nós tivemos uma discussão muito grande na Assembleia Legislativa sobre os direitos dos policiais militares. E conseguimos avançar com isso. Esse ano, eu fui abençoada por Deus. Eu não me imaginava na política, eu sempre estive a parte não à frente, né? Sempre, desde 2014, 2016, eu estive, vamos dizer assim, assessorando do que na frente. E aí, esse ano eu fui abençoada pelo presidente Jair Bolsonaro, com o convite dele para mim representá-lo no pleito da senatória complementar aqui no Mato Grosso. E assim nasceu essa oportunidade de representar Mato Grosso, de poder fazer algo para o Mato Grosso, de poder dizer, olha, todos nós somos capazes, todos nós podemos, todos nós somos brasileiros, somos cidadãos, então nós podemos fazer isso pelo nosso Estado. Nós temos que acordar politicamente, não dá para continuar do jeito que está, atendendo só bloco. Nós temos que atender o todo. E é nessa demanda que eu estou vindo, gente. Bacana, Coronel. Okay. Bom, Vinícius, se me permite, eu queria fazer uma pergunta, assim, de certa forma, até clichê, porque essa é uma pergunta bastante recorrente e é uma polêmica sempre presente nas campanhas eleitorais, esse quesito segurança pública. Bom, Coronel, eu queria saber da senhora em relação à unificação das polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Se essa é uma solução para a crise de segurança pública vivida pelo Brasil, na tua opinião, e por que a unificação das polícias é uma discussão antiga e que não sai do papel? No Brasil, só existem 2 países que têm o mesmo sistema que o Brasil. É o Brasil e um país da África do Sul. O resto são tudo unificados. Claro que dentro dessa unificação, cada uma tem uma função específica, mas há uma unificação. Eu vou dar um exemplo para você mais claro. Nós estamos aí com um projeto, nível nacional, para que os policiais militares possam fazer o termo circunstanciado. O que isso muda na vida do cidadão? O que isso muda na vida do policial? Muita coisa. Economia, porque, para você ter uma ideia, eu prendi uma pessoa lá no Pedra 90, vamos falar em nível de Cuiabá, porque aí a gente tem uma dimensão de bairro, de distância, tá? Eu não tenho delegacias na maioria dos municípios. Eu só tenho delegacia nos municípios com um número maior de habitantes. Nós temos 141 municípios,
Ano passado foram fechadas várias delegacias por falta de meios materiais e meios de recursos humanos. Aonde que tem a polícia militar? Em todos os municípios de Mato Grosso. Seja batalhão, seja companhia, seja um pelotão, mas tem a polícia militar. O cidadão que está lá no Pedra 90, precisou do atendimento da polícia militar, dependendo do dia e do horário, a viatura tem que trazer esse cidadão ou no Planalto, ou lá na Central, ou lá no Verdão. Olha o tempo e a distância para uma ocorrência que poderia ser resolvida ali no local com termo circunstanciado. O que é esse termo circunstanciado? Para a gente entender de uma forma clara, é um boletim de ocorrência mais detalhado, onde ali mesmo o policial militar vai encaminhar essa pessoa para uma audiência de custódia, lá no juizado criminal de pequenas causas. Facilitaria o cidadão, facilitaria a polícia não ficaria 1, 2, 3 horas dentro de uma delegacia. E os policiais civis ficariam mais livres para fazer o que é do caráter deles, investigar homicídio, investigar roubos, crimes mais graves. Então, são consequências que nós precisamos melhorar. Não podemos mais ficar nessa situação de divisão, porque o cidadão que está pagando caro por isso e o policial também. Quando a gente tem um trabalho unificado, no caso, uma única polícia, ou uma polícia com mais... como eu vou dizer? Uma polícia mais dinâmica, mais com tecnologia, é o cidadão que ganha. Como o Brasil é um dos únicos países que tem esse sistema, polícia civil de um lado e a polícia militar do outro, de uma certa forma, elas não se conversam. A gente só conversa quando está na delegacia e olha lá. É um trabalho que não tem continuidade. Se a tua casa, por exemplo, for assaltada, dependendo do horário, a polícia militar não pode mais ir lá, porque já passou o fato, aí a polícia civil tem que ir. Mas você, como cidadão, você vai estar desguarnecido. Se as polícias pudessem trabalhar de uma certa forma, a polícia militar iria lá, colheria todo o material e caminharia. Ou o policial civil iria fazer, cada um dentro da sua esfera. Mas do jeito que está, você, como cidadão, fica abandonado. Coronel, nós estamos falando aqui sobre Polícia Civil e Militar, né? São duas instituições da esfera estadual, então eu só queria complementar a pergunta e recolocá-la da seguinte maneira. A senhora também é a favor de uma unificação na esfera federal, ou seja, eu coloco Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Agência Brasileira, a ABIN, Força Nacional, essa integração também no âmbito, na esfera federal também seria interessante? Então, a Força Nacional que você está falando são policiais militares à disposição do governo federal. Você está vendo como é que é confuso isso? É muita polícia para fazer alguns serviços que eu acho que a gente deveria fazer um estudo para que isso fosse mais simples e mais fácil para atender o cidadão. Hugo, tem lugar que não tem, por exemplo, polícia civil. Quando acontece um crime, o cidadão tem que vir com a viatura 100 quilômetros para poder registrar um boletim de ocorrência. E aí a gente vê a Polícia Federal, por exemplo, que atende só os crimes federais. Tem lugares que ela não pode atuar. Eu acho que nós temos que estudar, as polícias elas têm que ser modernizadas, elas têm que ser mais, tem que ter mais investimento nelas. Eu sou a favor, sim, de unificações, mas de uma forma prática, não unificação por unificar. Vou colocar todo mundo num pacote só e deixa. Não, ela tem que ser unificada, ela tem que ter recursos, ela tem que ter meio, ela tem que ter treinamento, ela tem que ter um trabalho mais voltado para o cidadão, porque hoje, na prática, não está. Hoje, se acontecer um assalto na sua casa, você vai passar aperto, porque dependendo de horário que ela for, você não tem uma viatura para te atender. E dependendo de como aconteceu, a viatura que pode te atender, ela não vai poder mais, porque ela não vai ser a responsável, entendeu? Ela tem a limitação. Então, a segurança pública tem que voltar, tem que ser trabalhada, tem que ter uma unificação. Nós temos que seguir os grandes exemplos. Mato Grosso, o Brasil é um exemplo que não existe no mundo. Só mais um outro país. Então, a gente tem que melhorar, tem que evoluir. Perfeito. Vinícius, fique à vontade.
Então, Rubem, uma outra pergunta é a seguinte: o presidente Bolsonaro é acusado por muita gente de machismo, né? De ter um perfil muito machista, né? Ter essa postura conservadora, né? De pouca participação de mulheres. Né? No Ministério são apenas 2 ministras, né? É a Damares, né? Ministra da Família e dos Direitos Humanos, e a nossa conterrânea Tereza Cristina, né? Lá de Mato Grosso do Sul, né? Mas quando ela nasceu, e eu acho que nós dois também, né? Era um Mato Grosso só, né? Foi antes da divisão, então eu a considero nossa conterrânea, né? São 2 ministras mulheres aí no Ministério de 20 e poucos, né? Cerca de 20 ministros, só 10%, né? É pouco. Então, a senhora mesmo é a única candidata mulher, né, que está se despontando nessa eleição suplementar. Tinha a Gisela Simona, mas ela já desistiu, né, para ser candidata a prefeita de Cuiabá, né? Então, como é que a senhora vê essa questão da participação feminina? E detalhe, para substituir uma mulher, né? Porque essa eleição está sendo para substituir a ex-senadora Selma Arruda, né? Foi cassada, como todos sabemos, né? O Fávaro está lá, o senador Fávaro, mas interino, né? A senadora titular era a senadora Selma, né? E ela mesma, ela concordava com a visão conservadora de que as mulheres não participam da política porque não têm interesse, porque não gostam de política, né? Então, como que a senhora vê isso, né? A senhora concorda com a Selma ou não? Enfim, qual é o seu posicionamento sobre essa questão do machismo, da participação da mulher na política? Eu não vejo, primeiro, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu não vi em momento nenhum o tratamento dele comigo dessa forma. Pelo contrário, uma das falas dele foi: coronel, essa vaga tem que ser de uma mulher. Saiu uma mulher, tem que voltar a outra. Vocês têm que ocupar espaço. Então, essa foi uma das principais preocupações do presidente Jair Bolsonaro. Em relação às mulheres na política, realmente não é fácil uma mulher entrar na política. E eu estou sentindo isso na pele, né? Eu tenho que ficar toda hora provando que eu posso fazer alguma coisa. Até ontem eu podia ter coronado a polícia. Até ontem eu podia enfrentar um bandido, até ontem eu podia resolver um monte de coisa, até ontem eu podia fazer qualquer coisa que eu queria. Mas aí, quando veio o meu nome, não, agora eu não tenho capacidade para isso, não tenho capacidade para aquilo. Quer dizer, eu tenho que ficar todo momento provando. Eu não vejo os outros serem provados. A prova, eu que tenho que estar provando. Então, eu vejo as outras candidatas, até do partido nosso mesmo, o medo delas enfrentarem esse mundo masculino. Porque a maioria são homens. Nós temos aí, na Câmara Municipal de Cuiabá, não tem uma vereadora atualmente. Aí a gente vai para a Assembleia Legislativa, só tem uma mulher, só a deputada Janaína. Aí vai para a Câmara Federal, só tem uma. E, assim, não é fácil. Você está enfrentando esse sistema, a maioria são homens, e enquanto um homem candidato tem que provar só os projetos dele, uma mulher ela tem que provar o projeto, ela tem que provar que ela tem condições de realizar esse projeto, ela tem que provar que ela tem coragem de ir para frente para defender o projeto. Então, não é fácil, mas não é impossível. Da mesma forma como eu enfrentei quando eu entrei na polícia em 96, quando eu entrei na polícia, se tem uma ideia, já em 96, já tinha policiais femininas nessa época. As policiais não podiam ter filhos para ingressar na polícia. Nós temos casos de policiais femininas que foram excluídas do curso porque engravidaram. Então, eu enfrentei tudo isso na época. E eu já tinha um filho. Então, eu tive que enfrentar todo o sistema para me manter no curso e defender a minha família. Então, não é fácil, mas não é impossível. Eu venci na Polícia Militar. Minha carreira praticamente já está terminada, meu tempo de polícia já se cumpriu. Eu acredito que essa é uma missão nova, estou aprendendo muito com ela, porque você ficar atrás da mesa, vendo trabalhar é uma coisa, mas você ficar na frente, né, é mais difícil. Mas eu tenho certeza que eu vou aprender do mesmo jeito que eu aprendi lá atrás, eu vou enfrentar do mesmo jeito que eu enfrentei lá atrás e espero ter sucesso também. Hugo, se você permite, só mais uma pergunta, né, nesse tema, né, para a nossa entrevistada. E a senhora é contra ou a favor da política de cotas, né? Porque hoje nós temos cotas de gênero, né? De candidaturas, né? No mínimo 30% de cada gênero, né? As chapas de vereadores, por exemplo, estão sendo montadas, né? No mínimo 30% tem que ser de mulheres ou de homens, né? É para cada gênero. A senhora é favorável a isso ou não? E a quem defenda a cota de vagas mesmo, né? Que X% das vagas, né, seja reservado para mulheres. A Selma era contrária. Por isso que eu estou te perguntando isso também. Eu entendo o seguinte, a cota ela veio para trazer a mulher para a política.
Eu acho que ela foi necessária naquele momento. E hoje, eu acho que não tem que se haver cota, tem que se haver uma educação política para as mulheres. Trazer as mulheres para esse meio de verdade, não de enfeite, como ocorreu, para cumprir a lei. Porque hoje as mulheres, elas vêm, mas elas ficam com medo. Não, eu vou, não vou, não vou. Eu acho que essa política ela tem que começar agora a dar novos passos. Ela tem que começar a preparar as mulheres, fazer escolas voltadas para esse tema, para que elas sejam orientadas para entrar na política. Porque, para você ter uma ideia, Vinícius, hoje em Mato Grosso são 54% são mulheres. Mas não tem esse incentivo. Né? A cota ela foi necessária lá atrás. Eu acho que a cota agora ela tem que ser trabalhada com um período de transição para que a mulher realmente entenda que ela tem espaço, que ela tem condições e que ela pode entrar na política e deve. Até porque ela representa mais de 50% da população. Quem vai atrás do posto de saúde para levar seu filho, a maioria são mulheres. Quem cuida dos filhos na escola, a maioria das mulheres, porque os esposos estão trabalhando. E as mulheres que também estão trabalhando, elas fazem turnos duplos, né? Elas ajudam, elas trabalham. E aqui na minha casa não é diferente da casa das outras. Eu trabalho, meu marido trabalha, os dois têm que se ajudar para os nossos filhos serem criados e a gente chegar no patamar. Então, as mulheres, elas têm que ter isso. E elas têm que também convencer a sua família que a política é importante para ela. Só ela entrar sozinha, ela não vai conseguir, porque ela vai ter que enfrentar todo esse sistema que está à frente dela. Mas quando ela tem o apoio da família dela, ela consegue enfrentar esse sistema. Graças a Deus, na minha casa, eu estou tendo esse apoio. A minha família está me apoiando para isso. Então, eu estou conseguindo dar um passo de cada vez para isso. E eu acho que o momento da gente, as mulheres repensarem, a gente não preocupar com cotas, mas preocupar de nos preparar para entrar na política. Criar coragem, criar meios e entender o que é essa política. Falar para você, Vinícius, não é fácil, não. Mas não é impossível. Ok. Hugo? Bom, Coronel, eu acho que a senhora reúne dois grandes discursos políticos em torno de si, que é o discurso da mulher e o discurso da segurança pública. Eu, inevitavelmente, não tenho como deixar de abordar um tema bastante, assim, latente, infelizmente, na nossa sociedade moderna, que é a questão do feminicídio, né? É algo cultural, infelizmente. Até 1916, mulher nos termos do Código Civil, era tratada, assim, considerada de forma relativamente incapaz, né? Ela estava sujeita, subjugada à vontade do seu consorte, e o feminicídio era justificado como legítima defesa da honra até a década de 1990, caracterizado como crime passional, né? Ou seja, o homem tinha direito a matar a mulher em nome da honra. Um disparate, um absurdo, né? A gente pensar que isso foi até ontem, mas graças a Deus as coisas mudaram. Eu queria saber da senhora aí, como pré-candidata ao Senado, como ou o que a senhora pode fazer para no aperfeiçoamento aí da Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e nos mecanismos no aparato do Estado no sentido do atendimento da mulher vítima de... Eu só não entendi o final, cortou. Eu perguntei assim, a senhora como pré-candidata, o que a senhora pode fazer para ajudar no aperfeiçoamento da legislação da Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e também ajudar no sentido de aperfeiçoar o aparato do Executivo, do Estado, como parlamentar, para um atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Eu digo no sentido do aperfeiçoamento das políticas públicas de atendimento a essas mulheres. Hugo, é bem como você disse, né? A mulher, até um tempo atrás, ela era propriedade, até pela forma cultural em que viviam.
Hoje não, hoje a mulher, ela é uma pessoa, ela faz parte da sociedade, ela é vista como cidadã. Infelizmente, ainda nós temos atos, em 2006 e 2010, eu fiz, dentro das minhas especializações, eu estudei sobre o tema de violência contra as mulheres. Eu tenho um pouquinho, eu vejo isso de uma forma um pouco diferente do que as pessoas veem hoje. Não basta só criar penas para impedir o crime contra a mulher. Nós temos também que criar meio de tratamento desse criminoso. Dentro da literatura, a gente fala que a violência ela é um círculo, onde o homem agride porque ele viu o pai agredir. E a mulher aceita a agressão porque ela viu a mãe ser agredida. Então, isso, de uma certa forma, ainda é cultural. E a gente precisa criar um mecanismo não só para prender, mas para tratar. Porque não adianta prender e depois soltar, ele vai fazer de novo. E essa família está sem estrutura nenhuma. Eu acho que nós temos que criar políticas para punir, que já está previsto em lei. Eu acho que essa lei, no que trata ao homicídio contra a mulher, ela ainda está muito branda, ela tem que ser um pouquinho mais rígida. Mas também eu acho que ela tem que criar a obrigatoriedade para que o agressor seja tratado. Tanto o agressor como a família, porque aqueles filhos vão repetir o que o pai fez. Aqueles filhos vão repetir a mãe que aceitou ser agredida. Não tem jeito, porque senão nós temos aí um Código Penal, onde lá está dizendo não pode se matar. E olha quantos homicídios são cometidos. A Lei Maria da Penha, se você observar de uns anos para cá, vamos dizer mais ou menos uns 6 anos para cá, é mais fácil matar uma mulher, é mais tranquilo, que a pena ele vai responder o processo de qualquer jeito, do que ele bater nela. Se ele bater nela, ele vai preso na hora. Se ele matar, ele foge daqui 24 horas, 48 horas de ser presente, e o processo vai se arrastando. Então, eu acho que a pena ela tem que ser mais rígida, mas também tem que ser criado um mecanismo de tratamento social, tanto da família que foi agredida, quanto do próprio agressor. Porque esse agressor lá atrás, ele também vivenciou essa agressão. Perfeito, Vinícius. Fique à vontade. Ok. Eu vou colocar um outro tema, então, Rubem, que deve ser bem debatido nessa campanha aqui para senador, porque ainda as pessoas estão discutindo muito nomes, né, para senador, mas os temas, né? Quais serão os grandes temas dessa eleição? Ela está meio solta ainda, né? Em termos programáticos, né? Mas um tema que seguramente vai entrar é a questão ambiental, né? Até porque nós estamos aí com o Pantanal pegando fogo, né? Parece que 10% já, né, do Pantanal já se perdeu, né, nessas queimadas, né, recentes, com essa secura, né, esse clima seco. E o governo Bolsonaro, ao qual a senhora é alinhada, ele é muito criticado também por essa pauta ambiental, né? Até o ministro do Meio Ambiente parece que esteve aqui, né, ontem, essa semana, né? Me corrijam se eu estiver enganado. E é muito criticado, né? Ele vem sendo criticado, inclusive, por empresários, enfim, um dos ministros mais criticados do governo é o Ricardo Salles, né? Que é o ministro do Meio Ambiente, que já esteve aí com a cabeça a prêmio para sair, né? Então, como é que a senhora vê essa questão ambiental, que aqui em Mato Grosso é algo muito, é um tema central, né? Especialmente aí no interior, né? A senhora será muito cobrada por isso pelos empresários rurais, enfim, vários concorrentes seus, né, que atuam nessa área, né, do ruralismo, né, do agronegócio, Fávaro, Ministro Leitão, né, o próprio Piveta, enfim, né, Saquete. Então, como é que a senhora vê essa questão da política ambiental do governo Bolsonaro hoje, né, nesse momento? Professor Vinícius, a parte ambiental ela vem sendo questionada há muito tempo. Nós temos aí duas vertentes, né? Uma que foi criada pelo governo Lula e Dilma, e outra que está sendo defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. São vertentes que se confrontam. Vamos dizer, no período da presidente Dilma, por exemplo, nós tínhamos que ter um maior número de preservação. No presidente Jair Bolsonaro, ele defende, vamos proteger o necessário. Ontem eu estive vendo um vídeo de um dos fazendeiros da região do Pantanal, e ele fazendo a reclamação dele, lembrando que de 10 anos para cá mudou-se a forma de ver como proteger o Pantanal. Esqueceram de ouvir o pantaneiro, que conhece ali a região, conhece o clima, conhece o período de chuva, o período que não vai chover.
quando que a mata tem que ser queimada, por que ela tem que ser queimada, como ela deve ser queimada. Várias pessoas foram lá e criaram normas para que eles cumprissem, mas não ouviram essas pessoas. Mas se a gente observar, o Brasil ele tem maior número de áreas protegidas do que o resto dos países no mundo. Os países europeus acabaram praticamente com suas florestas, e aí a gente vai por aí, a gente vê que não é protegido como no Brasil é. No entanto, também a gente fica observando que certos grupos políticos defendem zonas que são ricas de minério, ricas de turismo, e quem perde somos nós, que podemos utilizar desse meio de forma adequada, de forma sustentável, para produzir riqueza. E hoje nós estamos cerceados de produzir riqueza no nosso país, principalmente no nosso estado. E os fazendeiros, os produtores rurais, eles têm cumprido o seu papel aqui. Para você ter uma ideia, o quanto que eles investem em tecnologia para não poluir a terra, para produzir mais. Hoje a tendência é que a tecnologia venha fazer com que o produtor rural, por exemplo, seja o pequeno, o grande ou o médio, ele possa produzir mais e não poluir, e não atingir o meio ambiente. Então, a gente tem que dar um olhar diferente, não podemos ficar aceitando só crítica de fora. Nós temos a mania de valorizar o que é de fora. Esquecemos de valorizar o que está aqui, está vivendo aqui. Essa semana, por exemplo, semana passada, essa semana pegou fogo aqui na Estrada da Guia. E se você é cuiabano, você não vai lembrar esse tipo de queimada. Então, eu acho que está faltando a gente olhar para cá, olhar para dentro e ver como que devemos defender o nosso meio ambiente. Qual que é a realidade da região centro-oeste? Qual que é a realidade do Mato Grosso? E da mesma forma nos outros estados. O que nós precisamos fazer? Deixar de ouvir só cientista, ou estrangeiro, vamos começar a ouvir os daqui de dentro. Ver qual que é a proposta. Nós temos aí várias empresas, vários fazendeiros, vários produtores com multa altíssima. E essas multas nunca são recolhidas. Nós podíamos reverter isso em reflorestamento, em educação ambiental, de fato, e não só do papel. Nós temos muito papel. A burocracia tem acabado com os produtores. A burocracia tem acabado com o nosso meio ambiente. Eu acho que nós temos que começar a fazer um trabalho realmente social, mas social voltado para a sustentabilidade. E ouvir os produtores. Porque se fosse para permanecer do jeito que estavam antes, tudo bem, mas eles têm investido muito em tecnologia de preservação do meio ambiente. Hoje, as produções elas são totalmente diferentes. O cerrado nosso tem perdido, porque deixaram de fazer como eram antigamente. Nesse agora que teve fogo, não tinha água suficiente para poder atender o bombeiro, para poder apagar o fogo. E antes isso não acontecia. Por que não acontecia? Por que mudou? Eu acho que nós temos que começar a descobrir isso aí. Eu concordo com o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que parar de ouvir um pouco de fora e olhar um pouco aqui para dentro, porque as riquezas são nossas. Nós devemos saber como vamos utilizar essa riqueza. As leis elas são muito mais duras do que realmente precisam. Acredito que as leis elas têm que existir para moderar, mas elas não têm que ser da forma como elas estão sendo. Não adianta aplicar multa milionária quando não se tem um retorno de fato. Nós tivemos aí exemplo de Brumadinho, onde aplicaram só multas, mas não houve um trabalho de fato. As vítimas até hoje estão lá sofrendo na justiça. Então, está tendo falha, muita falha. Vamos começar a ouvir os que estão aqui dentro, principalmente a preservar o meio ambiente. Nós temos aí com a região onde há muitos índios. É inadmissível o índio viver na pobreza que está até hoje. O índio tem terra, o índio tem condições de trabalhar, eles querem produzir, mas os ambientalistas não permitem que os índios mexam nas suas áreas. Essa cultura que criou aí do coitado do índio, deixaram de fazer com que eles crescessem. Eu acho que o meio ambiente, ela não pode ser a porta, ela não pode estar fechada para a tecnologia, para a evolução, para o desenvolvimento. Pelo contrário, ela tem que estar aberta e discutir os meios necessários para a proteção e para a produção. Eu vejo assim, posso estar errada nisso, mas eu vejo que a gente tem criado mecanismos pontuais e não gerais.
Eu quero atingir só um local. Então, eu trabalho pontual para aquele local, mas sem ouvir o cidadão, sem ouvir quem estão ali. Eu sou o governante, eu crio meios, eu crio normas. E aí eu barro tudo isso. Hoje, se você olhar os rios, proíbe-se os ribeirinhos de pescar, mas as indústrias ainda estão poluindo os rios. Então, está tendo falha. E não é o presidente Bolsonaro que está sendo errado. Essas falhas são anteriores a ele. Ele só tem 1 ano e meio no governo. Eu acho que ele está mostrando realmente, olha, vocês estão aí, essa legislação não está correta, vamos proteger, mas vamos usar a terra. Usar a terra, usar o meio ambiente, não quer dizer que nós vamos acabar com ele. Nós vamos usar ele de forma correta. Espero que tenha respondido a pergunta dele. Ok. Perfeito. Não. Bom, Vinícius, eu não tenho como me furtar aqui a uma pergunta bastante polêmica, aliás, polêmica da semana, né? Eu não poderia fugir dessa pergunta, mas aqui eu justamente apresento ela para que a senhora possa esclarecer para a gente isso, coronel, porque nessa semana foi capa do principal jornal de circulação do estado de Mato Grosso, isso gerou uma repercussão muito grande, aliás, com áreas de escândalo, né? Um dossiê contra a senhora teria chegado às mãos do presidente Jair Bolsonaro. É claro, evidentemente, hoje um apoio da magnitude do presidente da República, com grande aprovação em Mato Grosso, mais de 70% de aprovação da gestão Bolsonaro em Mato Grosso, disputadíssimo, né? Então, começam aí a surgir pedido de dar do apoio já outra hora anunciado à senhora. Mas está chegando cortado, mas eu entendi a sua pergunta se deve a... Entendeu, né? Bom, justamente em relação ao que a senhora dizia agora há pouco, que nós temos que ouvir um pouco as pessoas aqui de dentro de casa. E a pergunta é justamente a seguinte: o marido da senhora já foi candidato em outra eleição pelo PCdoB, partido totalmente contrário ideologicamente à linha do Bolsonaro. Eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente, para quem nos assiste. PV, eu acho. Como que é essa... PV? Não é PCdoB? Ele foi pelo PV, que o PV estava coligado com PT e PCdoB na chapa do Wellington Fagundes. Né? Isso, perfeito. Ela vai esclarece para a gente. Esclarece para a gente, senadora, como é que é essa situação aí? Essa pergunta eu caio na risada quando o pessoal me faz. Né? Primeiro, meu esposo, como eu falei para você, nós tínhamos um projeto anterior. Quando eu falo nós, militares, estamos organizando para isso. Em 2018, ele foi para ser candidato, com a Selma Arruda, e houve um rompimento ali. E ele foi convidado na última hora por um outro coronel, porque as pessoas não sabem, mas eu vou aproveitar para explicar isso aqui. Policial militar ou militar das Forças Armadas, nós não podemos ser filiados a partido nenhum. Somos proibidos por lei. Inclusive, eu vou entrar nesse pleito sem ser filiada. Eu vou defender a bandeira do Patriota, mas eu não sou filiada ao Patriota. Meu marido nunca pertenceu a partido nenhum. Ele nunca participou de uma reunião do partido. Ele nunca foi. O único dia que ele foi no dia da convenção. Que ele foi chamado lá para participar e ser candidato pelo PV. Que ele também não teve espaço nos outros partidos. Para quem chega no partido, sabe como está sendo a dificuldade para você se candidatar a alguma coisa, porque os partidos já têm os seus membros, eles já sabem quem que eles querem que vá. Então, quem abriu na época, no dia da convenção, foi o PV. Ele não teve nada com o PCdoB. Nunca andou com o PCdoB, não sabe nem onde fica o PCdoB, nunca conversou com o pessoal do PCdoB. Então, esse vínculo. E aí, ele foi candidato pelo PV. As únicas vezes que ele falou com o PV, falo em sentido partido, né? Foi no dia da convenção, 4:30 da tarde, quando ele foi lá para participar da convenção, e acho que foi no dia que ele saiu, foi o dia da eleição, porque quando acaba a eleição, no outro dia seguinte, a gente tem que voltar para a polícia. Então, aí acabou o vínculo. Ele não foi militante do PV, ele nunca teve parte com o PCdoB.
Isso é fácil para qualquer pessoa confirmar, é só ir lá no TRE que vai ver. E tem uma data de início e uma data de final. É a mesma coisa no meu caso. Hoje eu estou no Patriota, então eu tenho no dia da convenção, eu entro para representar o Patriota sem ser filiada, e no dia da eleição eu saio do Patriota. Se eu for eleita, eu aposento, que é ex-ofício, eu aposento, aí eu posso me filiar ao Patriota. Não sei se deixei claro. E aí criaram esse... eu falo que eu tenho vivido... Teve um pequeno corte aí problema de na conexão. fala da senadora. Isso. É o problema de conexão. Mas eu te agradeço pela... Voltou? Pois não, Vinícius, pode falar. Está ouvindo? Não, ainda não, pode... Não, enquanto ela retorna, estamos ouvindo. Enquanto ela retorna, só para destacar, né? Vamos combinar, um exagero também, essa informação virar um dossiê, né? Quer dizer, porque a imprensa tem seus compromissos aí com as outras candidaturas, né? Cada veículo é um partido, né? Sabemos disso. E aí, esse é o fato. Ele levado para o presidente, falando que ele era do PCdoB, que era do PP. Esse é o dossiê. E ele falou mal, e ele são assim... Não, se mesmo que tenha, não tem uma imagem do meu marido falando mal de ninguém, essa história acabou de dormir. Então, assim, no começo, lá em abril, falaram que eu não era escolhida no presidente Jair Bolsonaro. Aí, quando foi no mês de maio, falaram que eu estava mentindo. Aí, no mês de junho, eles me deixaram em paz. Julho, aí criaram esse bendito desse dossiê, né? E aí levaram lá para o presidente. Só que eu já sabia que estava acontecendo isso. O presidente sempre me manda mensagem. Quando eu quero uma informação, eu mando para ele. Quando ele tem alguma coisa para me perguntar, ele me pergunta. Isso foi o dossiê, né? Infelizmente, as pessoas, elas se medem por elas, né? A pessoa que levou esse dossiê lá estava achando que eu fosse da mesma forma que ela. Só que eu tenho uma vida social, eu sei quem eu sou e sei como que a minha família é. Então, tentaram, de todas as formas, me desconstruir, como se o projeto fosse da Coronel Fernandes, não é, o projeto do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou uma soldada do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou me preparando para esse pleito. Eu sei que eu não sou conhecedora de todos os temas, eu sei que eu não tenho experiência tanto política, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi ser candidato a presidente, muitas pessoas riram dele. Muitos partidos falaram que ele não tinha condições. Muitos partidos disseram que ele não tinha capacidade. Hoje, ele é o maior presidente do Brasil, ele vai ser a história do Brasil. Ele tem dado uma lição na nossa nação de como ele está conduzindo esse país. Quantas benfeitorias ele está fazendo. Que travou novamente, né? Pelo visto, sim. De norte a sul, de leste, caiu, voltou. Então, assim, fizeram 1001 factoides. Agora, por último, foi dar o dossiê. O dossiê é a ficha dele, de inscrição lá no TRE, o nome dele. Aí está lá, PV, coligação com o PCdoB. Até parece que, eu acho que o professor Vinícius, que entende muito de política, sabe que a pessoa que chega na última hora lá não tem condições nem de dizer, ainda mais não sendo um militante, que você vai coligar ou não vai coligar com quem. Não é isso, professor? Então, essa é mais uma conversa desse povo. Eu estou tranquila em relação a isso. Falaram também do meu patrimônio, mas se a pessoa que falou, se quiser que eu explique como que faz, é só ir na Caixa Econômica, fazer um financiamento, em cima do meu salário do meu marido, acho que no mínimo eu posso ter um imóvel financiado há 30 anos, né? Então, eu estou tranquila. Bacana. Bom, Coronel... Vamos lá. Em casa todo mundo é Flamengo. Em casa todo mundo é Flamengo. Então, também. Hoje em casa todo mundo... Em casa todo mundo é Flamengo, em casa todo mundo é Bolsonaro, então, perfeito? Sim. Todos são. Tá ótimo. Então, deixa eu só aproveitar para dar o placar do jogo aqui. A notícia boa para nós três aqui que somos flamenguistas, mas o Flamengo está perdendo de 1-0 para o Vamos cruzar isso aqui.
Vamos para o nosso time virar esse placar, né? tá? Vamos virar. Lá. Gente, olha só, eu acho que a entrevista aqui está muito bacana, o nosso diálogo que tenho recebido aqui vários WhatsApps, comentários, enfim, as pessoas dizendo que o nosso bate-papo aqui está muito legal. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora, se me permite, se você quiser depois eu distribuo contigo, aí você fala as seguidas, tá, Vinícius? Mas a minha pergunta é a seguinte, eu queria saber da senhora, coronel, sobre esse cenário eleitoral que se apresenta, né, nessa disputa ao Senado. Nós temos aí Milson Leitão, Pivetta, Carlos Fávaro, todos ligados ao agro. Nós temos aí o Baú mais ligado à esquerda e alguns outros nomes, mas dentro dessa linha ideológica de direita, mais atrelado à figura do Bolsonaro, nós temos aí o Eliseu, nós temos a senhora, nós temos o Reinaldo e temos o deputado federal Medeiros. Eu gostaria de saber da senhora qual é a possibilidade de uma junção desses nomes para compor uma chapa peso para enfrentar alguns nomes fortes aí, eu digo em termos de capital, né, como o Pivetta, que é um dos homens mais ricos, um dos candidatos mais ricos do Brasil, Carlos Fávaro, enfim, há possibilidade de uma junção com outros candidatos desses que se apresentam dessa linha, e se não, quais seriam os seus suplentes, senadora? É possível junção, eu acho que é mais fácil você unir para enfrentar do que você dividir. Como eu falei antes, eu vim uma missão que o presidente Jair Bolsonaro me deu. E eu vou fazer de tudo para que ela seja realizada. Se eles quiserem se unir, nós vamos unir. Também, se não quiserem, estamos aí para enfrentar. Nós estamos aí para enfrentar. Nós estamos aí para conquistar o espaço. Entendeu? Eu acho importante a situação da gente estar junto. Mas, se não for possível... A senhora já teria os nomes para... Oi, está cortando muito. Coronel. A senhora já teria os nomes para a suplência da senhora? Como que estão esses diálogos em torno da suplência? A senhora me ouve, coronel? Ali? Estou ouvindo. Você está ouvindo bem? Aqui tudo bem. Eu ouço bem, tá, nós estamos com um pouquinho de delay, um pouquinho de dificuldade, mas eu te ouço bem. Já a primeira pergunta em relação à possibilidade de composição, disse que sim. E eu queria saber em relação às tuas duas suplentes da composição. Milson Leitão já saiu na frente e já anunciou os seus dois suplentes, né? O primeiro é Júlio Campos, que desistiu de sua candidatura, e o segundo é Zé Márcio Guedes. E a senhora dialoga com quais partidos e quais nomes devem compor com a senhora? Por enquanto, a gente está do mesmo jeito que a gente estava em abril. Vai continuar a chapa original. Tá? Caso aconteça alguma composição nesse sentido, a gente vai aguardar para verificar. Mas, a princípio, mantendo do jeito que estava. Certo, que é com Vitório Gale, a primeira suplência, e a segunda com... É o Vitório Gale, primeiro... Deu para ouvir? Eu ouvi só o Vitório Gale e... Tenente Luciano Esteves. Ah, tá. Que é o segundo, né? Perfeito. Todos do Patriotas, né? Todos patriotas. Entendi. A senhora aceitaria a composição? Então, só para aproveitar esse tema. A senhora aceitaria a composição de outros deles, né? Tem o deputado Eliseu Nascimento, que é ex-PM também, né? Ele chegou a sargento, né? Teve que reformar, porque era vereador e agora está deputado, né? Tem o Zé Medeiros, né? Que também que navega nesse meio. A senhora estaria disposta a compor com esse pessoal, né? Como seus suplentes também, ou não?
na política a gente tem que sempre estar unido para ser o melhor. A gente está aguardando até o dia da convenção para que a gente possa ter uma decisão final, você entendeu, Vinícius? A composição vai depender da autorização do presidente. Eu não decido por mim. Quem decide a composição é o presidente Jair Bolsonaro. Se precisar compor, eu vou passar para ele, se ele autorizar, a gente faz a composição. E a senhora acha que ele vai realmente manifestar apoio à sua candidatura? Porque tem esses vários nomes, né, que são ligados a ele, né, ao eleitorado bolsonarista, né, o pessoal do agro também, né? O agronegócio está muito bolsonarizado, né, em Mato Grosso. A senhora acha que ele vai se comprometer com a sua candidatura de forma mais exclusiva, correndo riscos? Enfim, qual vai ser a atitude dele em relação às várias candidaturas aí que navegam nesse eleitorado dele, né? Olha, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem até hoje mantido a palavra dele comigo. Se ele precisar alterar alguma coisa, ele vai vir falar comigo. Quando ele Travou, né? Nós estamos com precisa de hoje alguma informação, Agora voltou, né? Perdão, Coronel, se a senhora puder responder novamente, nós agradecemos. O que eu disse foi o seguinte: até hoje o presidente ele tem mantido comigo a palavra dele. O projeto é dele e eu estou à disposição dele. Todos os dias eu recebo mensagem dele. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. E como vocês me perguntaram, vai ter composição? Se ele autorizar, sim. Se ele não autorizar, não tem. Porque o projeto é dele. Então, tudo que eu preciso saber e responder, o primeiro é com ele que eu falo, é com ele que eu pergunto e aguardo o retorno dele. Então, eu acredito que ele não mudou ainda, ele está comigo, e tem muita conversa, tem muita especulação, e um dos fatos disso, Vinícius, é esses ataques constantes que eu estou tendo. Eu estou tendo ataque de tudo que é canto. Se eu fosse uma pessoa, se fosse realmente verdadeiro o que todo mundo está falando, ninguém estaria nem falando de mim. Entendi. E, bom, vou colocar um outro elemento agora, Hugo, se você me permite. Claro. A maioria das candidaturas são interioranas, né? São de pessoas do interior, né? Nilson Leitão, Fávaro, Piveta, enfim, os mais daqui da região metropolitana, de titulares, porque eu me lembrei aqui, me corrija, Hugo, se eu tiver esquecido alguém, mas é o procurador Mauro, né, que não confirmou, mas deve vir candidato, né, novamente, e o Eliseu, né? Nascimento, que são aqueles mais baseados aqui em Cuiabá. Tem o Euclides Ribeiro aí, que também está se movimentando, enfim, né, também querendo ser candidato. Mas como é que a senhora vê essa questão, né, do desenvolvimento da região metropolitana aqui, né, Cuiabá, Várzea Grande, né, que é uma região bastante diferenciada, né? Oi? É com a Zoaga de Sinop, né? Isso. Tá, você está falando da Baixada Cuiabana, perfeito, perdão. Eu estou falando dos daqui, né, eu só identifiquei ela, Procurador Mauro e o Eliseu, né, que seriam mais domiciliados aqui, né, vamos olhar assim. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento de um projeto? Cortou? Então vou repetir. Como que a senhora vê essa questão do desenvolvimento da região metropolitana, Cuiabá, Várzea Grande, que é uma região diferenciada? O interior, né, tem o seu modelo de desenvolvimento aí, que é centrado na pecuária, né, com suas críticas, né, e apoios, mas Cuiabá e Várzea Grande aí é comércio, é serviços, é administração pública, é uma nova onda de industrialização. Como é que a senhora vê essa questão, especialmente na parte social também daqui de Cuiabá, de Várzea Grande e municípios aqui da região metropolitana, Cuiabá, Barão de Melgar, Santo Antônio, Poconé, Jangada, que são municípios pobres, né, a Corizal e daí para frente. É uma situação complicada que está vivendo a região metropolitana da capital, né? Como eu tinha falado antes, você bem falou, os municípios que estão ao redor nosso estão passando dificuldades. A maioria das prefeituras estão registradas. Perdão, travou novamente, né? Nós estamos com uma grande dificuldade, eu peço desculpas aqui, nos acompanha aí por conta disso. Melhorou? Agora sim.
Melhorou. Nós precisamos criar, eu não sei qual vai ser a mágica, Vinícius. Se vai ser trazer industrialização para a região. Por exemplo, Várzea Grande era a cidade industrial do Mato Grosso, hoje não é mais. A Baixada Cuiabana, ela está só somando pobreza. A maioria das cidades, como Santo Antônio, próprio Poconé, Barão, né? Elas vivem mais do salário dos servidores públicos e dos produtores rurais. Pouca indústria existe. Santo Antônio, por exemplo, ela foi uma região rica, ela tinha tudo para estar melhor do que. Hoje... Qualquer uma das regiões. Tá ok? Agora voltou. Está voltando. Isso. A Baixada Cuiabana vai precisar de muito investimento. Industrialização, melhorar os serviços. Nós vivemos praticamente da economia de serviços, salário de servidores públicos. Nós quase não temos indústrias aqui. Mas Cuiabá, ela é a capital do estado, e é da capital que saem todos os procedimentos, leis, decretos, regulamentos para todo o estado. Então, eu acho que nós vamos ter que ter uma política social muito grande para que futuramente a gente não padeça mais do que já estamos padecendo. Eu não sei te dizer se vamos ter que promover leis tributárias para facilitar, para que a indústria venha para essa região, para fomentar o emprego. Se vamos ter que fomentar uma melhor educação, porque hoje, por exemplo, Cuiabá é a capital do estado e nós só temos a Universidade Federal aqui. Nem a Universidade Estadual está aqui na capital. Nós não temos outros tantos profissionais para atender as demandas que estamos aqui. Nós temos as capacidades particulares. Então, o Estado tem que voltar para a capital, para a Várzea Grande e os municípios ao redor, para diminuir essa desigualdade social que está tendo. Santo Antônio era uma referência para a gente, Vinícius. E hoje está aí passando a míngua. Nós temos aí Barão de Melgaço, nós temos Jangada, nós temos Rosário Oeste. São cidades importantes para o estado. Mas estão abandonados. Hoje está ruim. Tá difícil. Eu acho que é o boicote da oposição, viu, coronel? Estão tentando derrubar a nossa live. É a turma do dossiê, né? A turma do dossiê. É a turma do dossiê. Se o dossiê não der conta, tem que fazer de outro jeito. Mas acho que deu para compreender a tua colocação e eu concordo plenamente contigo. É preciso pensar em políticas públicas de fomento ao empreendedorismo e diversificação da matriz econômica de Cuiabá. Acho que a chegada da ferrovia aqui também vai melhorar bastante. Trazer um progresso muito grande. Mas aí tem uma preocupação. A ferrovia, ela vai passar. Bom, Vinícius, eu te ouço bem. Entendeu? Você me ouve bem? Sim. Perfeito. Nós, infelizmente, estamos com um pouco dessa dificuldade. Inclusive, eu acho que nós podemos até entender, se todos estiverem de acordo, nós temos 1h20 aí para poder falar com a senhora, coronel. E acho que é de bom grado e de bom senso que a gente estenda um pouquinho aí essa live hoje, mais uns 10 minutos talvez, por conta dessas dificuldades aí com a nossa conexão.
Se me permite aqui fazer uma mudança de tema, voltando aqui, saindo um pouco da pauta de economia e voltando aqui um pouco para a pauta da mulher, o nosso amigo Léo Miyakawa levanta a lebre aqui, ele diz assim, né, sobre o caso da menina, né, do aborto, da menina que foi estuprada aí de 10 anos, que gerou toda essa polêmica em torno do aborto. E nós temos um problema muito sério no Brasil, que é o caso de mães adolescentes, né, a gravidez na adolescência, né? O Brasil tem 68 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos, né, segundo o relatório da OMS. E a gente sabe que é uma taxa elevadíssima em relação a outros países e que acaba, querendo ou não, impactando grandemente o futuro dessas mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, senadora, o que a senhora pensa sobre gravidez precoce, gravidez na adolescência e essa polêmica aí relacionada ao aborto. Eu acho que, primeiro, eu sou contra o aborto. E hoje eu vi uma fala muito interessante em relação a esse aborto, e eu não tinha prestado atenção nesse sentido, né? Quando você comete o aborto, você está cometendo um outro crime, né? Houve um crime que foi o estupro, e depois veio um outro segundo crime que foi tirar a vida da criança que estava ali. Ali já estava no 6º mês praticamente, com 2, 3 meses, a criança ia nascer, poder ser entregue à adoção, ou mesmo a criança, que não era mais criança, né? 10 anos, tudo, mas acho que a idade mental, a idade, depois de passar por todo esse sofrimento, muda, né? A gente não pode fechar os olhos nesse sentido. Mas a forma com que foi feita, eu não sei se essa menina foi violentada pela segunda vez. Eu sou contra o aborto, eu acho que nós temos hoje meio suficiente para impedir isso. O que está faltando, Vinícius, é uma conscientização, é mostrar para essas meninas que uma gravidez não é brincadeira. Eu vi muitas das minhas amigas serem mães adolescentes, na minha época de adolescente. E não era o mundo de hoje. Naquela época, as meninas não tinham acesso a remédios para evitar filhos, né? Era mais difícil esse acesso à informação. E hoje está mais fácil. Mas, infelizmente, a pobreza ainda está muito latente. Então, eu acho que nós temos que ter orientações para que meninas, adolescentes não engravidem mais. Mas, se isso acontecer, nós devemos dar suporte para que essas crianças nasçam e dê condições ou de criar ou de colocar a adoção. Nós não podemos tirar uma vida com a justificativa de impedir um outro crime, ou deixar de punir um outro crime. Né? Porque o homem que cometeu o crime de violência sexual, de estupro, ele vai ser preso. E eu acho que a pena dele tem que ser mais rígida ainda. Não pode só ser preso, ficar 2, 3 anos, como nós já vimos em casos aí. Hoje nós estamos falando de estupro de meninos, mas o estupro de meninos também acontece direto. Então, o efeito do estupro não é só uma gravidez, tem várias consequências. Então, esse estuprador ele tem que ser penalizado de forma mais rígida, e não do jeito que acontece, porque 2, 3 anos é solto, ele comete um novo estupro, e aí vai deixando, até o dia que alguém acha esse estuprador e tira a vida dele. Ou ele morre na cadeia, que é muito difícil morrer na cadeia. Mas eu vivi isso. Né? Eu vi isso. Meninas novas, 14, 13 anos, gestantes. E essa gestação implica que essas meninas tivessem condições de estudar, condições de trabalhar, condições de querer crescer. Precisamos mudar a forma como que está aí. Nós temos que olhar isso com o coração. Não só, como dizem, socialmente, não. Temos que olhar com o coração e ver que essas meninas elas precisam de um respaldo. Eu tive que acompanhar uma pessoa aqui no hospital, maternidade, aqui de Cuiabá, Santa Helena, e quando você chega na sala de atendimento de gestantes,
Você vê tantas meninas gestantes. É tão triste, porque eu não consigo comparar a realidade dessas meninas com a realidade da minha época, das minhas colegas adolescentes. Hoje, todo postinho tem um meio para evitar. O que está faltando é conscientização. É os pais chegarem nessas meninas, né, não as que foram violentadas, falando das meninas adolescentes. Chamar essas meninas e orientarem elas. Conversar e mostrar a real consequência de um ato desse. Será que essa menina e esse rapaz estão em condições de criar um filho? Então, são questionamentos que nós temos que fazer. Eu sou contra o aborto, independente do motivo, porque o aborto ele não tem só... Ele não vai resolver o problema. A principal violência já aconteceu. Nós não podemos justificar uma outra violência para tentar tirar a primeira. Entendeu? Porque essa criança que está no ventre dessa menina, ela não tem culpa de nada. Ela tem direito à vida. Ela não pode ser condenada à morte porque ela não cometeu crime nenhum. Ela não pediu para estar no ventre daquela criança. Agora, o estuprador, sim, esse tem que ser penalizado. Nós não podemos tirar a vida das pessoas de qualquer jeito. Ninguém está autorizado a matar a vida de ninguém. Ninguém está autorizado a cometer um homicídio. Se fosse autorizado a gente tirar a vida, o Código Penal não proibia, por exemplo, o homicídio. O homicídio, eu estou falando da minha vida. Se eu quiser tirar a minha vida, eu não posso. Como é que eu vou tirar a vida de uma pessoa indefesa? Está no ventre de uma outra pessoa. Não podemos aceitar isso. Todo mundo tem direito à vida. E quem aborta, já é provado. Essa mulher tem consequências a vida inteira. Toda mulher que sofre um aborto, ela tem depressão. Toda mulher que sofre aborto, ela não se sente realizada. Toda mulher que sofre um aborto, ela vai levar consigo a culpa pelo resto da sua vida. Eu falo isso porque eu já tive um aborto. Eu tive um aborto espontâneo. Não foi um aborto, não foi um aborto espontâneo. Eu trabalhando no quartel, eu trabalhava na companhia CIPES, e durante o serviço, eu era oficial de área, eu passei mal e acabei perdendo meu bebê. Eu estava gestando de 3 meses. Foi muito doloroso para mim. Até hoje você fica pensando, o que aconteceu? O que eu fiz de errado, né? Eu estava trabalhando, eu estava comandando uma viatura. Então, a mulher que perde um filho, ela sente, a mãe é sempre mãe. Ela é mãe desde o dia que ela sabe que ela está gestante. Agora, existem mães que preferem dar seus filhos, mas ela não vai deixar de ser mãe. Então, a gente, quando fala do aborto, eu falo com propriedade, porque eu passei por isso. É doloroso. Você tem expectativa. E isso, eu não cometi crime nenhum. Eu perdi minha criança porque eu estava em serviço. E acabou dando um problema na minha gravidez e eu tive um aborto. E eu nunca consegui, às vezes, entender isso na minha vida. Eu sou mãe de 4 filhos, né? Então, é doloroso para mim. Eu imagino que a violência que essa menina passou, ela é grande, mas a dor que ela vai ter na vida dela pelo esse aborto que cometeram com ela vai ser eterno. Porque hoje ela pode até não entender, mas amanhã ela vai se questionar. E nós vemos aí mulheres falando, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Mas ela faz enquanto ela não sabe das consequências que ela vai levar para a vida dela. O corpo é dela, mas a vida que está dentro dela não é dela. Ela tem que aprender a respeitar. E eu não admito uma mulher que tenha condições, que tenha conhecimento, engravidar e achar que o aborto é justificativa dela se livrar de um problema. O problema de uma mulher é ela se precaver, levar todos os meios necessários para que ela não engravide. E se engravidar, que ela assuma a gravidez. E agora, em relação a essas meninas que estão aí na vida, precisamos dar condições para elas crescerem. Melhorar a educação básica, melhorar a educação do ensino médio, dar condições dessas meninas trabalharem. Eu comecei a trabalhar carteira registrada aos 14 anos. Hoje, os adolescentes estão proibidos de trabalhar. A gente não fomenta, não adianta querer fomentar o cidadão com 18, 20, 24 anos. A gente tem que começar a criar a ideia de fomentar empreendedores desde os 14 anos. O meu sonho, quando eu recebi meu salário, é ter condições de comprar um tênis.
comprar uma camiseta, ajudar dentro da minha casa. E hoje essas meninas elas são deixadas de lado, porque elas não podem trabalhar, elas não podem crescer, são impedidas por lei e ficam à mercê de viver o dia inteiro dentro de casa, pensando besteira, não tendo condições de buscar um recurso melhor, não tendo condições de dizer quem elas são, acabam vivendo aquele cotidiano, engravidas, tem uma gravidez não pensada. Não está fácil, é muito difícil essa situação. Mas, independente de qualquer coisa, o aborto ele é um crime, principalmente, é um crime contra a mulher, contra esse corpo que muitas mulheres falam que são delas, que elas podem fazer o que querem, mas as consequências são terríveis, terríveis, terríveis. Entendido. Vinícius, se você me permite, só para não perder a linha de raciocínio da Coronel, mas deixa eu ver se eu entendi bem. A senhora, aliás, primeiramente eu queria dizer assim, que eu sinto muito pela tua perda, Coronel. Eu sou pai, mas eu não tenho ideia do que seja, acho que só perdendo para a gente poder mensurar a dor que é perder um filho. E eu sinto muito por isso, viu? E partindo da tua linha de raciocínio, eu queria ver se eu entendi bem, Coronel. A senhora, um crime não justifica o outro. Que o primeiro crime cometido foi o estupro e que o segundo crime a se cometer por conta do primeiro, o crime a posteriori, seria o crime de um homicídio, de um feto que está ali no ventre daquela mulher que foi abusada. Partindo para um outro campo da segurança pública, que é o campo que a senhora domina, o Bolsonaro tem um discurso aí de legalização liberação do porte legal de armas, né? Não só da posse já existe, mas do porte legal de armas, um acesso maior ao armamento por parte de civis. Não sei, eu, enquanto portador de armas, ceifar a vida de um bandido, de um ladrão que adentra a minha casa e ajuda ele em legítima defesa, e ao mesmo tempo essa menina que foi estuprada, não seria também um crime, de certa forma, de legítima defesa? Defesa de um futuro, defesa do direito de escolher o pai de sua criança? Deixa eu perguntar algo para você. Você falou que você foi pai. Você é pai, né? Pai. Isso. Pai. Quando a sua esposa ficou gestante, você sentiu o seu filho na barriga dela? Você acompanhou sua esposa nos movimentos? Qual foi a sua emoção? Você tem condições de dizer que essa criança que está na barriga não é viva? Que ela não sentia? Quando você falava perto, a barriga da sua mulher não mexia? Sim. Então, essa emoção, que eu falo que não cabe esse direito de tirar a vida. Porque não ia resolver. Eram 3 meses, 2 meses a mais, uma criança ia nascer. Agora, a gente não está falando da menina ou da vítima ficar com o filho. Ela poderia entregar para a adoção. Mas ela não teria com ela a responsabilidade de ter cometido isso. Entendeu? Eu garanto que se sua esposa tivesse passado por uma situação que fosse, nossa, doeu demais. Não sei se você consegue. É um sentimento muito forte. A mulher, quando ela perde um filho, ainda mais quando ela deseja esse filho, ela sofre muito. Mas a mulher, quando tem uma gravidez, mesmo que ela não queira, quando acontece alguma coisa, é o corpo dela que reage, é a cabeça dela que não vai ficar bem. A gente não está falando de resolver o problema momentâneo. O reflexo disso vai seguir para o resto da vida dessa mulher. É uma coisa que ela não vai tirar no estalar de dedo. E aí você me falou um exemplo da porte de arma. Na minha casa, como nós dois somos polícia, sempre teve arma na minha casa. Se uma pessoa entrar para agredir a minha família, ou quantas vezes a gente na rua tem que utilizar a arma para defender o próximo, que a nossa função é salvar a vida do outro, mesmo com isso da nossa vida.
são condições diferentes. Eu e você, se a gente entrar no embate, nós somos dois adultos conscientes dos nossos atos. Você vai poder responder pelo seu e eu pelo meu. Você vai poder se defender e eu vou poder me defender. Eu vou poder te atacar e você vai poder me atacar. Mas uma criança que está na barriga de uma mulher, ela nunca vai poder se defender. Ela não tem força para isso, ela não fala por isso. Mas isso não quer dizer que ela não tenha vida, que ela não tenha sentimento. E você é uma prova disso. Se você chegou, como você eu perguntei, quando sua mulher estava gestante, você falava perto da barriga dela, a barriga não mexia, porque a criança que estava lá já reconhecia sua voz. Você, como pai, vai poder falar mais do que eu, porque eu senti meu filho. Mas você que não estava com a barriga, você sentiu a presença do seu filho. Você mostrou o ser pai. Eu só acho que o filho que foi cometido com essa criança, com essa menina gestante, ela sofreu 2 crimes. Um foi o estupro e outro foi o aborto. E somente ela e mais ninguém vai levar para o resto da vida a consequência. Porque você ser violentado é um problema, mas você tirar a vida de alguém não é fácil. Para uma pessoa de bem tirar a vida de outro é traumático, né? Ainda mais uma pessoa que não precisa se defender. Ok, respondido. Vinícius, contigo. Acho que vamos ter que encaminhar para o final já, né, Hugo? Temos 1h26, né? Isso mesmo, nós falamos sobre mais uns minutinhos aí, então, se você quiser fazer uma ou duas perguntas acopladas uma na outra, fica à vontade. Bom, então, bem rapidinho, Rubia, um tema muito polêmico é a questão da pandemia, né, que nós não abordamos até agora, né? Alô, pandemia, né? Que gerou essa onda de lives, inclusive, né? Muita gente é crítica à atuação que o presidente Bolsonaro vem tendo, né? Na pandemia, já houve quem falasse até em genocídio, né? Até o ministro Gilmar Mendes, né, do Supremo Tribunal Federal, que é daqui de Mato Grosso, né? Gilmar Ferreira Mendes, lá de Diamantino, né, fez essa acusação, enfim, bem forte, né? E como que os militares, as Forças Armadas se associam a isso, né? Então, como é que você vê a atuação, né, do que o presidente, que o governo federal, né, liderado pelo presidente Bolsonaro, vem tendo no enfrentamento do Covid-19, Rubem? Eu vou falar da seguinte forma: como é que os nossos governantes estão vendo a pandemia? Porque o governo federal, ele tem feito tudo para combater a pandemia. Ele deu recursos, ele deu meios, né? E os estados e os municípios não se prepararam para isso. A gente tem que falar do que é de casa. O estado de Mato Grosso, os municípios, nunca receberam tanto recurso para utilizar na saúde pública. E nós estamos vendo aí muitos municípios sem hospitais, muitos municípios sem postos de saúde atendendo. E eu fico preocupada, Vinícius, que em abril eu falei isso, nós temos a Central Única de Atendimento, onde já tinham lá inúmeros mandados de segurança para pacientes que são do SUS realizarem cirurgias eletivas, tratamentos contínuos, pararam tudo por causa da pandemia. E aí as pessoas falam assim, o genocida do presidente Jair Bolsonaro, né? O que ele fez? Ele fez tudo o que estava ao alcance dele, ele deu recurso, ele deu meios. Agora, os gestores que estão aí não utilizaram corretamente isso. Preferiram trancar a população em casa, aterrorizar a população, não orientar a população corretamente. Nós precisamos parar e pensar e analisar nisso. Todo mundo foi obrigado a usar máscara, mas o governo não deu condições, não deu máscara para as pessoas. Aí mandaram as pessoas usarem máscara de pano. Também não deram máscaras de pano. Aí mandam fazer, por último agora, que começaram a fazer o teste em massa e darem medicação para prevenção. Nós precisávamos disso lá no início, antes de trancar todo mundo em casa, acabar com o comércio. Hoje o comércio ele é a segunda fonte de renda do estado de Mato Grosso. O comércio ele emprega muita gente. Hoje tem muita gente desempregada. Graças ao presidente Jair Bolsonaro, que concedeu ao estado de Mato Grosso, mais de 1 milhão de pessoas receberam o auxílio emergencial. Senão, o nosso estado... Hoje... Estaria pior. Uma outra...
Ok. Voltou, mas voltou meio cortado, a gente não conseguiu compreender a resposta da senhora claramente, Coronel. Se a senhora quiser, então, assim, complementar a resposta, fazer o fechamento da resposta e já as suas considerações finais, fique à vontade, tá? O que eu disse, Hugo e Vinícius, que o governo federal fez mais do que ele podia fazer. Ele ficou limitado por decisões judiciais, mas ele não abandonou ninguém. Ele deu recursos financeiros para os hospitais serem equipados, para que os hospitais contratassem médicos, enfermeiros, e que esses profissionais tivessem todos os meios necessários para atuar. Infelizmente, os governantes não utilizaram esse recurso de forma correta. Nós temos, infelizmente, estamos tendo... Nós temos municípios de queda. Teve municípios que tinha pessoas com Covid, que em vez de ficar internado no hospital, na cidade que tinha UTI, mandaram para Cuiabá. Então, assim, o governo federal fez tudo o que ele podia. Para ajudar ainda, ele deu auxílio emergencial. Só em Mato Grosso, mais de 1 milhão de pessoas receberam auxílio emergencial. Então, ele fez tudo que estava no seu alcance. Infelizmente, nós estamos sofrendo consequências por falta dos governantes locais tomarem as providências adequadas. E, em relação às minhas considerações finais, agradecer a oportunidade, espero que eu tenha atendido o esperado, né? Ainda fico meio nervosa de responder, mas... Até nas considerações finais... Estamos aí, estamos no caminho. Hoje realmente está complicado, né? Está bastante complicado. Se a senhora quiser recomeçar suas considerações finais, por favor. É só agradecer a oportunidade e colocar à disposição. Espero ter atingido o objetivo, apesar de um pouco do nervoso, mas eu acredito que as coisas elas sempre dão certo. A gente tem que lutar pelo que é correto, pelo que é certo. Eu sou uma pessoa simples, mas uma pessoa com vontade de aprender, e eu amo demais a minha terra, eu amo demais minha cidade, eu amo demais meu estado. Nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, criei meus filhos aqui também, a minha carreira profissional é aqui, e o povo tem que acordar e tem que vir. Perfeito, acho que é isso. Vinícius, está contigo. Ok, né? Só agradecer. Para defender. Perdão, não sei se eu cortei a senhora, Coronel. A senhora tinha concluído já? Só agradecer. Tá ótimo, obrigado. Desculpa, são coisas que fogem da nossa alçada, né? Mas eu quero agradecer muito a presença da senhora, a participação. Aliás, Coronel, nós temos aqui algumas perguntas de alguns internautas, que eu não consegui colocar aqui para a senhora, mas eu vou repassar para a sua assessoria, para que a senhora possa respondê-los posteriormente. Vinícius, contigo. Ok, só agradecer de fato, né, pelos nossos internautas que nos acompanharam, né, pela nossa entrevistada, pré-candidata Rúbia, né, Fernanda, desejar sucesso, né, no projeto dela e dizer que foi interessante, foi bastante proveitosa a entrevista, né, para conhecer os posicionamentos dela. É um nome novo, né, que ainda está se apresentando, né, para o grande público, né, e eu acho que nós cumprimos um papel importante aqui, de dar esse espaço a ela, né. No mais, um abraço a todos vocês e especial para Carla Rocha, aí, que está assessora de imprensa dela, aí, que é uma grande amiga, né, já foi minha aluna até, enfim, então é uma parceira, é uma excelente profissional. A senhora está em boas mãos. Um abraço e boa noite. Bacana, pessoal, e assim, para encerrar em grande estilo, Mengão acabou de empatar no último minuto, viu? Ufa! Claro. É isso, gente. Olha, muito obrigado a vocês.
Obrigado, Coronel, pela participação. Obrigado, Carla Rocha, minha amiga, excelente profissional. A senhora está muito bem assessorada, viu, Coronel? Desejo sucesso nessa caminhada para vocês. Vinícius, mais uma vez, obrigado por participar aqui comigo desse bate-papo que nós definimos aqui como nome de pré-jogo. E o jogo tá bem aí, né? Dia 15 está chegando, falta pouquinho, e logo, logo nós vamos ter uma visão desse cenário mais consolidada. Mas, por enquanto, é isso. Semana que vem, dia 24, segunda-feira, nós vamos receber aqui nesse mesmo espaço o Reinaldo, também pré-candidato ao Senado. Teremos um momento semelhante a esse, como a Coronel aqui, para falar um pouquinho sobre suas plataformas, enfim. É isso, pessoal. Eu espero vocês que participaram na nossa próxima live, segunda-feira, nesse mesmo horário, às 18h30. E ao Vinícius e a Coronel, um grande abraço, muito obrigado e uma boa noite, viu? Tchau, tchau. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite, tchau, tchau.